Nuevamente por la comunicación. Ahora agradecer a Patricia aquí. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagens de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Parache Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional, e um bom dia muito especial aos amigos do Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. É na família que a criança faz sua primeira experiência social e onde os alicerces de sua personalidade se estruturam. Nela, a criança aprende desde o berço o que é amor e desamor, coragem e medo, harmonia e violência. A forma como os pais conduzem os filhos determinará como estes introjetarão os sentimentos naturais que surgem através do convívio familiar. E ouçamos agora a mensagem de hoje do diretor espiritual da Pastoral Familiar de Lins, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Refletimos longamente sobre o diálogo conjugal. E muito haveria ainda para refletir, mas isto exigiria circunstâncias diferentes destas próprias de um programa radiofônico. Entretanto, não quero encerrar sem uma última sugestão. Lembro-me do retiro espiritual que com outros jovens diáconos fiz em preparação para a ordenação sacerdotal. Logo na primeira palestra, um santo monge afirmava: daqui a poucos dias vocês serão ordenados sacerdotes. Aproveitem, vivam, hoje ele diria curtam, o entusiasmo, a alegria, o encantamento dessa aurora, desse começo. Depois virão as responsabilidades, os cansaços, as decepções e tudo será diferente. Não gostei. Psicologicamente botei 2 tampões nos ouvidos para não ouvir mais o pregador. E aproveitei aqueles 3 dias para uma longa meditação sobre o discurso sacerdotal de Jesus, como o traz o evangelista São João no relato da última ceia. Afinal de contas, os apóstolos seriam ordenados sacerdotes daí a alguns minutos, e foi esse o sermão que eles ouviram. Não me arrependi. Tive a intuição de que a alegria e o encantamento daquele começo ou haveriam de crescer ou se extinguiriam tristemente. Hoje, quase meio século depois, eu sei que cresceram e agradeço profundamente ao Senhor. Por que estou lembrando estas coisas? Porque sei que dificilmente haverá um casal que não tenha ouvido coisa semelhante quando os dois estavam ainda namorando, ou noivando, ou iniciando sua vida de casados. Querem ouvir como fiquei sabendo disso? Quando hoje digo a casais de noivos ou de esposos que mesmo depois de muitos anos de casados, o seu relacionamento deve conservar a mesma luz, a mesma alegria e o mesmo encantamento do começo, vejo claramente no rosto deles um brilho, um raio de fascinação, mas ao mesmo tempo uma nuvem espessa de ceticismo. Mesmo que desejem do fundo do coração que o romance dure, parece que não esperam que isso realmente aconteça. E não é de admirar. Desde muito cedo, os jovens casadouros aprenderam por palavras e exemplos que o encanto romântico acaba. Deve acabar,
diante das responsabilidades, das preocupações, das decepções e do tempo envelhecedor que avança inexorável. Há muitos anos, num desajeitado encontro de pastoral familiar, ouvi um grupo de noivos receber o célebre e atávico conselho: aproveitem enquanto dura. É triste, mas é assim que se inicia o processo fatal. Pouco a pouco, a atenção do casal se desvia da sua relação mútua para as absorventes atividades cotidianas. Em breve tempo, a atenção e o cuidado com sua comunhão de vida estarão obliterados, cancelados. E os esposos acabam se tornando dois estranhos, no máximo dois bons sócios, morando sob o mesmo teto. Os sonhos se desfazem e o casal de apaixonados se resigna ao reis do chão, sem ímpeto, sem coragem, sem inspiração para levantar o voo, em nada diferentes de qualquer solitário conformado com o vazio. Até quando? O diálogo conjugal é uma das grandes armas para que tal tristeza não aconteça. Ao encerrar nossas reflexões, quero lembrar e sugerir aos caríssimos casais um antiquíssimo e insuperado método de diálogo conjugal. Dele, já no século II, Tertuliano e sua esposa nos deixaram um magnífico exemplo. É o diálogo por escrito, que vou tentar explicar de maneira resumida e adatada. Senhora esposa, tome uma caneta da cor que você mais aprecia e um caderno bonito e grande. Enfeite-o. Para o frontispício, invente um título solene, por exemplo, História de um Amor. Depois, escolha os 5 minutos de maior paz do seu dia. Refugie-se no segredo, no santuário do seu quarto e, com simplicidade, candura, confiança e sinceridade, diga por escrito ao seu marido o que de mais alegre ou triste, belo ou feio, glorioso ou derrotado, esperançoso ou abatido, amoroso ou repulsivo, corajoso ou covarde. Diga tudo o que de mais profundo vai em seu coração. 5 minutos só. Se estiver inspirada, escreva uma cartinha de amor. Depois, não esconda o caderno. Coloque-o num lugar previamente escolhido, onde seu esposo possa apanhá-lo e discretamente ler, reler, conferir, degustar, viver o que você escreveu. Senhor esposo, você vai fazer, também você e no seu próprio caderno, tudo o que faz a sua esposa, seguindo fielmente o mesmo ritual. Nem é preciso repetir. Mas os dois, esposo e esposa, vão tomar juntamente alguns cuidados. Primeiro, não se trata de um responder ao que o outro escreveu. Trata-se de cada um dizer independentemente o que naqueles 5 minutos o amor lhe inspirou. A grande resposta será o enriquecimento e a alegria mais límpida da comunhão esponsal. Será a visão mais clara e terna de um pelo outro. Segundo, os dois vão obedecer escrupulosamente às regras do diálogo conjugal, como as meditamos aqui. Especialmente vão lembrar-se de que renunciaram a ser juiz um do outro, renunciaram ao julgamento mútuo. Vão lembrar-se de que os sentimentos não se julgam, se vivem para serem compreendidos, purificados e acolhidos. Terceiro, o diálogo por escrito não é um exercício literário, menos ainda uma prova de redação. É expressão singela, tosca e desataviada, mas sincera e cativante dos próprios sentimentos. Quarto, meu irmão, minha irmã, não me venham falar em falta de tempo. Se no espaço de 24 horas vocês não têm 5 minutos para cuidar do seu amor,
alguma coisa está errada ou muito errada e é preciso mudar. O que acabo de propor é simples, fácil, difícil, utópico? Talvez nenhuma destas coisas, talvez um pouco de cada uma. Com segurança, porém, posso dizer que se os caríssimos casais aceitarem e assumirem generosa e inteligentemente a experiência, com tranquila certeza, viverei o suficiente para saber que o amor de vocês se sacudiu, ganhou alento, ressurgiu, remoçou, alçou voo. E se o amor já estava nas alturas, ficarei sabendo que vocês, como águias, cravaram os olhos no sol e mergulharam na luz. Luz e sol que na literatura cristã, especialmente a mais antiga, são a imagem de Cristo Salvador, fonte, garantia, inspiração, plenitude e endereço último de todo verdadeiro amor. Um bom domingo a todos os caríssimos irmãos. Jamais acabará. O amor jamais acabará. Mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor, esta casa vai ser linda se Deus for o construtor. E o amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina é o vosso coração. E o amor jamais acabará. O amor jamais acabará. O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo o alicerce neste chão. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Jamais acabará. Prezados ouvintes do Consulte a Esperança, quando uma pessoa se casa, supõe estar assumindo um novo estado de vida de forma bastante consciente. Escolheu alguém entre muitos para partilhar a vida e com ele deseja construir uma união duradoura. Ao viverem juntos, porém, começam as dificuldades. É que o casamento não se inicia na hora em que o casal passa a morar junto. A problemática conjugal começa na fase da escolha. A aproximação dos dois é ditada, na maioria das vezes, pelas carências e expectativas que se alimentam em relação ao outro e causam as crises e conflitos mais ou menos sérios, dependendo da capacidade de ambos de administrarem limitações,
fracassos e frustrações que permeiem qualquer relacionamento. O momento inicial, característico de crise, se situa entre o casamento e os 3 primeiros anos de convivência. É o período de adaptação, exigindo que cada um estabeleça um estilo de vida em comum. Esse ajustamento, se não for bem trabalhado, pode ocasionar desequilíbrio e sofrimento para ambos. Nem sempre é possível entender por que pessoas recém-casadas brigam tanto, quando no namoro se davam tão bem. É que ambos precisam aceitar modificações nos costumes e no tipo de relacionamento que irão manter com suas famílias de origem. Aceitar essas modificações significa entrar em conflito com tudo o que se fez até aquele momento. E isso não ocorre de forma pacífica. A vida toda do casal é permeada por crises, e estas são mais sérias quando o casal mantém uma postura rígida, cada um defendendo suas posições e pontos de vista, não conseguindo se adaptar ao novo. Quando os dois querem ter razão em tudo e não cedem 1 milímetro da posição assumida, acusam-se de incompreensão, mas não são capazes de parar e analisar junto a situação a que chegou o relacionamento, podemos definir esse posicionamento como falta de diálogo e incapacidade de colocar-se no lugar do outro. A preocupação na cabeça de cada um é a de convencer o outro a mudar, mas não a de ouvir o que ele tem a dizer. Essa rigidez de comportamento acarreta uma série de problemas. As normas de funcionamento de uma família vão se estruturando e modificando ao longo da convivência, mas nos primeiros anos de vida em comum tudo tem mais relevância. Muitas vezes as brigas nem têm tanto a ver com problemas específicos do casal, mas com dificuldades de cada um com sua família de origem e com os motivos pelos quais escolheu o companheiro. As crises em si não são negativas, porque podem funcionar como termômetro para o casal medir e reavaliar e redefinir os rumos do casamento. Todo relacionamento humano implica em troca. Briga não é sinônimo de término de casamento. Briga é luta, é crescimento, é tentativa de acerto. Claro que há níveis de briga. Se estas descambam para a agressão física, é sinal que o respeito acabou e o relacionamento está comprometido. Mas, enquanto houver diálogo, tentativas, há esperanças de que os dois se entendam em todos os momentos. É preciso amor, que não significa que tudo vai estar sempre bem, mas que cada um vai se sentir querido e aceito pelo outro, apesar dos seus limites. Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me
momento que ao teu lado eu vou estar. Nas horas mais difíceis, eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. Será que ele lembrou quantas vezes de joelhos a ele eu orei? Me abençoou, me deu você. Deu muito mais do que eu podia imaginar. No interior daquele que crê, jorrarão rios de água viva. Os pais devem sempre abençoar seus filhos e desejar que Deus esteja sempre presente em suas vidas. Os pais são instrumentos de Deus para abençoar seus filhos. Todo aquele que é cristão tem a capacidade de ser fonte de bênção para com os seus irmãos. Basta estar preparado e predisposto para isto. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Deus nos torna pessoas fontes de bênçãos. Jesus Cristo disse que do interior daquele que crê jorram rios de água viva. E o rio é uma bênção. Você, quando estudou história, com certeza já ouviu essa frase que o Egito é um dom do Nilo. O Nilo é o rio que atravessa o Egito, de norte a sul. Não for a presença desse rio, o Egito seria um deserto. Então, o grande presente do Egito é o rio Nilo. Mas você, segundo as Escrituras, é mais do que um rio Nilo. Do interior daquele que crê, jorrarão rios de água viva. Queira bem as pessoas. Abençoe as pessoas. Particularmente se você for papai, mamãe, coloque a sua mão na cabeça dos filhos e os abençoe. Deseje para eles o melhor. Pense bem para eles. Reze pelo futuro dos seus filhos.
Teilhard de Chardin, quando fazia suas viagens, dizia que jamais teve medo, porque sempre estava acompanhado pela teia do amor de sua mãe. A sua mãe sempre o acompanhava. E eu também tenho essa certeza, que não vou morrer de desastre, porque a minha mãe me abençoou nesse sentido, disse que eu poderia viajar sossegado, que jamais aconteceria acidentes. Ela me abençoou. Eu tenho certeza que essa bênção vai acontecer, que Deus não vai contrariar a bênção da mãe. Quando fui para o seminário, também meu pai abençoou, colocou a sua mão na minha cabeça e disse que Deus abençoe e dirija os seus passos. Uma bênção que você faz para as pessoas vale mais do que tantas orientações. Coloque a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, que Deus abençoe, meu filho. E naquele momento você, assim, impõe as mãos, você deseje, você sinta ser instrumento de Deus, ligado com o Divino Espírito Santo, que é esse oceano infinito. Deus nos fez pessoas abençoadas e fontes de bênçãos. Abençoe também as criações, as plantações. Abençoe as pessoas que servem você, o motorista do seu ônibus. Abençoe também a sua condução. A igreja hoje compôs até um livro de bênçãos. E não são só os padres que abençoam, os bispos que abençoam, mas todo aquele que é batizado, todo aquele que é crismado, pode usar dessas bênçãos para se transformar assim em alguém que espalha, como uma rede transmissora, ondas positivas e sonoras ao seu redor. E eu agora nesse momento também quero ser uma fonte de bênção para você. Que Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, vos conceda essa bênção de transformar sua pessoa numa fonte de bênçãos novas para as pessoas que o rodeiam. Que Ele conserve íntegro na fé, paciente na esperança, perseverante até o fim na caridade. Que Ele disponha em sua paz vossos atos, vossos dias, atenda sempre às vossas preces e vos conduza com muita serenidade, com muita sabedoria, com muita fortaleza, com muita amizade, fonte de bênçãos para as pessoas de sua convivência. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um abraço carinhoso deste que é amigo e pastor, o Bispo Diocesano. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. A oração em conjunto, o diálogo fraterno, a calma, as boas maneiras, a compreensão, a verdade, a participação são os alicerces que devem fundamentar um verdadeiro lar. Uma casa bem construída depende de um bom alicerce, de tijolo e concreto. Um lar bem constituído depende do amor que nele deve reinar. A casa precisa de janelas e portas. O lar precisa da amizade, da confiança, do respeito, da fraternidade e da paz. Peçamos a Maria, que tão bem soube construir seu lar em Nazaré, que nos ilumine e nos oriente para que nossa casa seja sempre um verdadeiro lar e que ela nos conceda no dia de hoje um bom domingo na paz de Cristo. Ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.